Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, fazendo a jornada do tabernáculo, 6 estações ao longo de 1 hora, para trazermos a consciência o que Deus tem para nós ao longo desse dia, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os seus cuidados. Bom dia, Lídia, seja bem-vinda. Nós estamos em 1 Pedro, capítulo 1, e nós começamos a nossa manhã com Deus na Arca da Aliança com o verso 16 de 1 Pedro, capítulo de número 1. Diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A nossa proposta é andarmos com Deus. E quando nós andamos com Deus, nós andamos sob a influência de Deus. Significa que quando nós andamos com Deus, aquilo que acontece no mais íntimo do nosso ser reflete no nosso comportamento, reflete nas nossas atitudes, reflete nas nossas palavras, reflete no nosso olhar, reflete naquilo que ouvimos. Seja bem-vinda, Rita. Então, quando nós andamos com Deus, nós temos que ter diante de nós a perspectiva que vamos nos tornar como Deus, que vamos absorver aquilo que Deus transmite para nós para sermos, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós vamos querer o que Deus quer, nós vamos viver o que Deus preparou para nós, nós vamos andar na presença de Deus. Sede santo como eu sou santo. Em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, falando a respeito de quem anda com Deus, antes é dito assim no verso 18: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo alguns. Esses se desviaram da verdade. A essência da verdade é Jesus Cristo, é personificação da verdade, e quando ela reflete em nossa vida, a essência da verdade em nós é identificarmos com Jesus. Por isso, no verso 19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da justiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Então, ele está dizendo: aparta-te da justiça. Isso significa que, quando eu faço a opção de andar com Deus, alguma coisa eu abro mão. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu mudo de atitude porque eu mudo o meu referencial. Eu mudo de atitude porque eu estou olhando aquilo que me espelha, aquilo que me molda, aquilo que me edifica, aquilo que me levanta, aquilo que me faz andar. Então, quando nós andamos com Deus, nós temos com clareza que Ele se torna o nosso referencial. Sede santo, 1 Pedro capítulo 1, verso 16, sede santo, porque eu sou santo. É interessante que lá em Mateus, Jesus ele vai falar a respeito de ser perfeito como Deus é perfeito. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 48, ele diz assim: porque sede-vos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando você lê esse verso 48, seja perfeito como Deus é perfeito, a gente fica se perguntando, como é que eu posso ser perfeito? O que Jesus quer dizer
com eu ser perfeito. Quando nós lemos um texto, nós temos que entender o seguinte: o texto não é isolado do seu contexto. Então, quando ele fala, portanto, ele está dizendo, em vista de tudo que eu escrevi, seja você perfeito. E o que é que Jesus falou antes de citar essa frase? Ele começa lá no verso 43, ele diz assim, amarás o teu próximo e odiarás, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, veja só, esse é o contexto que Jesus disse que é para eu ser perfeito. Ele diz assim, ame o teu inimigo e ore por quem está te perseguindo. Não faça acepção de pessoa. Aí ele fala assim, por que você não deve fazer acepção de pessoa? Porque se você não fizer acepção de pessoa, se você tratar todos por igual, quer dizer, você não muda de atitude porque os outros mudam de atitude com você. Esta é a ideia de não mudar de atitude. Porque, tipo assim, alguém briga com você. Porque ele brigou com você, você deixa ele no gelo. Para de conversar com ele. Então você mudou a atitude porque ele mudou de atitude. Então Jesus disse assim, para que vos tornei filho do vosso Pai Celeste, porque o Pai faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai. O que ele está dizendo? Presta atenção. Quando Deus manda o sol, ele manda o sol sobre toda a humanidade indistintamente. Ele não manda o sol sobre um e tira o sol de sobre o outro. Todos têm a igual oportunidade nesse mundo. Quando ele manda a chuva vem sobre o justo e sobre o injusto. Deus não muda o comportamento dele. Ele olha para o homem e faz igual. Para todos, ele dá o mesmo dia, as mesmas 24 horas, a mesma chuva, o mesmo sol, a mesma oportunidade. Ora, por que é que nós, por exemplo, nos damos bem com o irmão e vamos sentir mal diante do ímpio? Não faz sentido. A mesma atitude que eu tenho junto com o meu irmão é a mesma atitude que eu tenho que ter junto com o ímpio. Se eu sou agradável com o meu irmão, eu tenho que ser agradável com o ímpio. Se eu converso bem com o meu irmão, eu tenho que conversar bem também com o ímpio. Eu tenho que ser perfeito como meu pai é perfeito. Eu tenho que ter essa característica, esse selo de Deus. Então esse selo de Deus, ele faz pelo menos 3 coisas. Primeiro, o princípio da sabedoria. Eu temo a Deus. Eu ando na presença de Deus com a percepção de que eu estou de fato sendo observado por Deus, andando com Deus. Deus está dentro de mim. Segundo, porque eu tenho temor a Deus, eu me aparto do mal. Tudo aquilo que é mal, eu mantenho distância. E terceiro, eu trato as pessoas por igual. Eu sou perfeito como meu pai é perfeito. Se ele manda o sol sobre o bom e sobre o mal, quem sou eu para discriminar uma pessoa? Eu tenho que ter a mesma liberdade com um e com o outro. Eu tenho que ter o mesmo caráter, a mesma maneira, a mesma segurança. Eu não posso mudar o meu comportamento por causa da maneira como a pessoa se veste, da maneira como ela se comporta, da maneira como ela fala. Eu tenho que aceitar ela naquilo que ela é. Eu não posso mudar a minha atitude, porque quando eu faço isso, eu declaro que eu sou filho do meu Pai Celestial, porque eu estou agindo do mesmo modo como ele age com todas as pessoas no planeta Terra. Pai, dá-nos nesse dia, Senhor, esse discernimento, que a gente não mude de atitude, meu Pai, porque as pessoas mudam de atitude conosco. Que eu não mude de atitude perante o ímpio e perante o justo, perante o crente. Que eu seja a mesma e transparente pessoa. Que eu consiga
falar com a mesma naturalidade, Senhor. Que eu não mude o meu semblante, que eu não mude a minha atitude, mas que eu faça como o Senhor faz, assim como o Senhor faz o sol brilhar para todos, que a minha luz brilhe perante todos, indistintamente. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa segunda jornada. Ela está em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é a nossa viva esperança? Nós já temos uma série de coisas que Deus nos deu no dia que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Então nós já temos um novo coração, um novo espírito, o Espírito de Deus habita dentro de nós, nós somos uma nova criatura, nós temos tudo que é concernente à vida e à piedade para podermos viver de acordo com a vontade de Deus. Nós temos a palavra de Deus, as promessas de Deus, nós já temos a vida eterna, então temos tudo. Do ponto de vista da eternidade, não nos falta absolutamente nada. Mas tem uma coisa que a gente olha e fala, está faltando algo. Esse algo que falta é a nossa viva esperança, que é ter o nosso corpo glorificado, para que a gente não precise mais passar pela morte, e entre na eternidade e fique para sempre com Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o sumo bem é vermos pessoalmente, face a face a Deus, com o nosso corpo glorificado. Essa é a nossa viva esperança. E aí, deixe-me colocar uma coisa para vocês. Observa como a vida é. E como nós temos que ter discernimento de Deus para crescermos e tratarmos dos nossos dilemas existenciais, para ter uma vida plena com Deus. Eu me converti lendo a Bíblia dos Gideões, ok? Mas antes de eu me converter e lendo a Bíblia dos Gideões, no final nas primeiras páginas, está assim, promessa de Deus para diversas situações. Se você está abatido, leia esse texto. Se você está cansado, leia esse texto. E assim por diante. Então nós temos aqui promessas de Deus para diversas áreas da nossa vida. Então está aqui, ó. Como encontrar auxílio? Falta de fé, falta de amigo, necessitando orientação, necessitando de paz. Onde encontrar auxílio? Agradecimento, angústia, ansiedade, cansaço. Então a Bíblia tem promessas para diversas áreas da nossa vida. No entanto, eu pessoalmente, eu convivia muito com a depressão. E apesar da depressão tomar conta de mim, eu procurava agir como se deprimido não estivesse. Então eu agia e talvez externamente as pessoas não percebiam a minha depressão, porque eu não ficava externando a minha condição de deprimido. Eu conseguia lidar bem com... É como a mulher que chega naqueles dias e ela vai para o trabalho. E naqueles dias ela vai para o trabalho, ela não pode expressar o que ela está sentindo. Porque se ela colocar isso, ela vai se tornar uma pessoa indesejável no ambiente, vamos assim dizer, porque dentro dela o corpo está em outra vibe, né? Então ela tem que meio que viver uma vida de atriz nessa hora. Então eu também fazia assim com depressão. Eu vivia uma vida de ator, mas eu sabia que... E eu buscava na Bíblia uma maneira de resolver a depressão, porque eu sabia que eu não podia ficar deprimido constantemente. E aí eu sempre entendi que a cura da depressão é um ato de fé. E eu buscava pela fé
ser curado da depressão e eu não conseguia ser curado da depressão. Então, de tempo em tempo, eu caía em depressão, que podia durar um dia, uma semana, um mês, e eu tinha que lidar com aquilo. Um dia eu fui chamado para treinar um grupo de pessoas numa igreja para libertação. E aí essa pessoa que me chamou para ensinar aquele grupo, ela falou, você gostaria de usar o livro que nós temos como nosso livro base? Eu falei, sim. E ela me entregou aquele livro. E eu lendo aquele livro, ele disse assim, que o antídoto da depressão é a esperança. E aí eu percebi o erro que eu estava cometendo. Eu queria curar a depressão com a fé. Quando, na verdade, a cura da depressão é a esperança. O que é a esperança? É a expectativa daquilo que está vindo. Isto é esperança. Eu espero por aquilo que eu anelo. Então nós estamos falando de ser santo como Deus é santo. Qual é a minha esperança? Eu ser a imagem de Cristo. Eu quero ser essa imagem. Eu caminho para ser. E eu vou sendo transformado de glória em glória. E o que faz a esperança com a depressão? A depressão é a tentativa de resolver todos os problemas da nossa vida num único momento. Quando os problemas eles têm temporalidade diferente. Então, eu pego esse, pego aquele outro e trago tudo. E é como se a depressão é como fosse uma tromba d'água. Imagina que todos os problemas estão em cima de você. Mas naquele dia, todos eles caem ao mesmo tempo. E ao cair ao mesmo tempo, igualzinho o computador quando estoura a memória. O computador, quando estoura a memória, ele trava o computador. Você tem que dar um reset no computador. Então a depressão, ela traz para o mesmo dia todos os problemas passados, presentes e futuros, e ele desce sobre nós como uma tromba d'água. O que a esperança faz? Ela estica o nosso tempo. Ela alarga o nosso coração. Ela demonstra para nós que o choro dura a noite, mas o dia de amanhã chega a alegria. No dia de amanhã chega a alegria. Então, quando eu vivo baseado nessa viva esperança, eu estou aqui regenerado, nasci de novo. Mas eu estou caminhando em direção a algo. Paulo fala, eu ando... Eu já sou perfeito, mas eu não me vejo ainda perfeito. Eu caminho para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Então a esperança é eu olhar para o futuro, não o futuro negro desse mundo, o futuro do espectro da morte, o futuro que parece que a existência vai acabar, mas é olhar para esse mundo olhando para o que está por vir, para a glória eterna. Tem aquela música, ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, terra do meu coração. Então, a esperança, ela diz assim, eu sou peregrino aqui, eu estou aguardando a volta de Jesus. Quando Jesus vier, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. Quando Jesus vier, o meu corpo corruptível não vai lutar mais contra a vontade de Deus na minha vida. Quando Jesus vier, todos os meus problemas estarão resolvidos instantaneamente. Então, o antídoto da depressão, que é resolver tudo aqui e agora, é a volta de Jesus. É o meu corpo glorificado. É eu estar na presença de Deus para todo sempre. É olhar para o Apocalipse capítulo 4 e contemplar o trono de Deus e dizer, eu tenho um espaço nesse lugar. É para cá que eu estou caminhando. Então, que nós possamos nos alegrar com esta viva esperança que move o nosso coração e transforma os nossos sentimentos, acalma a nossa alma, injeta paz em nosso espírito. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque o Senhor já me deu tudo que me faz ser uma nova criatura.
mas porque também o Senhor está me levando para uma viva esperança de ter o meu corpo glorificado e eu entrar na vida eterna para estar para sempre contigo. Então, Senhor, nesse equilíbrio entre aquilo que é a minha identidade e aquilo que eu serei quando eu te ver, que eu possa andar na tua presença, com esta viva esperança sendo fortalecida a cada dia. Esta é minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Chegou a hora do nosso café da manhã. Agora que nós entendemos a nossa perspectiva, que nós nos posicionamos para sermos santos, como santo é o nosso Deus, que a gente entendeu que uma das características dessa santidade é sermos perfeitos, no sentido em que não fazemos acepção de pessoa, como Deus não faz acepção de pessoa, então nós vamos imitá-lo nesse sentido. E já vimos que nós somos uma nova criatura, mas caminhamos para nos transformarmos naquilo que Cristo é para toda a eternidade, sermos corpo glorificado. No verso 4 diz, de 1 Pedro, bendito seja Deus que nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Nós temos herança. Nós temos herança. É curioso que, quando a gente fala que a gente tem herança, é uma herança curiosa. Porque quando é que a gente recebe uma herança no mundo natural? Quando o nosso pai, a nossa mãe, falece, morre. Então, aquilo que eles têm de patrimônio se volta para nós que estamos vivos, ok? Então, nós temos uma barreira para receber uma herança. Esta barreira é a morte. Então, quando eu falo que eu quero uma herança, eu estou esperando a morte de alguém. É por isso que lá em Provérbio diz assim, quem recebe a herança antecipadamente traz maldição para si. É claro, porque se a herança é dada somente a mim quando meu pai morrer, se eu quero a herança antecipada, implicitamente eu estou dizendo que o meu pai já morreu para mim, que eu não quero mais ele na minha vida. Então, quando eu peço a herança, eu matei o meu pai no meu coração. É por isso que aquele jovem que chegou até o pai dele e disse, dá-me a parte da minha herança. E o filho que ficou em casa ficou indignado quando ele voltou depois de ter perdido a herança. Por quê? Porque quando aquele jovem disse, pai, eu quero a minha herança para viver a minha vida, ele disse, morra, você não me interessa mais, você não faz parte da minha vida, então eu não quero mais saber de ti, você acabou para mim, eu quero só o teu dinheiro, é a única coisa que tem valor, então me dá esse dinheiro que eu vou viver a minha vida. Então, quem pede a herança antecipada, ele está nessa perspectiva, nessa vibe, como as pessoas dizem, né? Então, imagina, eu tenho uma herança e eu não posso desejar a herança, porque se eu desejar a herança, eu desejo a morte de alguém. Agora, na Bíblia, diz assim, eu tenho uma herança incorruptível e eu tenho que desejar essa herança. Agora, a coisa inverte. Nete, seja bem-vinda. A coisa inverte. Por que ela inverte? Entenda bem a lógica. Eu já disse que a herança ela é me dada quando alguém morre, o meu pai morre. Então eu só recebo a herança se meu pai morrer, certo? Agora, Deus não morre, ele é vivo eternamente. Mas tem uma barreira entre eu e Deus. Essa barreira, ela não existe, porque Jesus já entrou no meu coração. Mas por que eu falo que tem uma barreira entre eu e Deus? Entenda bem a lógica. Você concorda comigo que eu tenho um corpo corruptível? E que o meu corpo não pode entrar na presença de Deus na qualidade em que ele está? E que eu tenho que ter uma viva esperança de ter o meu corpo glorificado? Então,
Nós temos o Deus do lado de lá. Ele está no céu, Jesus está sentado à direita dele, os anjos estão com ele e eu estou do lado de cá. Como é que eu faço para passar para o lado de lá? A única forma de eu passar para o lado de lá é eu morrendo. Paulo diz, eu não sei o que eu faço. Se eu viver, eu estou com vocês, compartilhando a fé. Mas se eu morrer, eu estou com Cristo. Então, para receber a herança, alguém tem que morrer. Nesse caso, quem tem que morrer somos nós, porque o outro lado não morre. Deus permanece vivo para sempre. Então, quando eu falo que eu tenho uma herança, eu estou olhando para o céu, estou dizendo, para eu sair daqui e ir até lá, eu tenho que morrer. E aí eu tenho que morrer em duas dimensões. Jesus disse assim, se você quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Você tem que usar um instrumento de morte. Você tem que viver como quem está morto. O que é viver como quem está morto? É eu estar morto para o meu ego. É eu estar morto para as minhas vontades. É eu estar morto para a minha forma de pensar. É eu estar morto para a minha forma de desejar. É eu estar morto para o homem natural. A gente não entende, tem dificuldade de entender isso, porque a palavra vida na Bíblia é sempre traduzida do grego para o português como vida. Mas quando Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida está perdendo, e quem perder a sua vida está ganhando, a palavra vida ali é vida psique, vida da alma. Então ele está dizendo, se você quiser ganhar a vida da sua alma, você perde. E se você perder a vida da sua alma, você ganha. Quando ele fala, eu vim para que você tenha vida, é vida zoe, vida de Deus. E vida abundante é vida zoe. Então o que ele está dizendo? Nós temos dois tipos de vida dentro de nós. A vida da nossa alma, atrelada ao homem natural, e a vida do espírito, atrelada ao Espírito de Deus. Nós temos que escolher qual vai ser a fonte que vai alimentar o nosso ser. Ou a nossa alma se inclina para o mundo natural, e aí ela está na vida da alma, ela está vivendo de acordo com este mundo, ela está dormindo para Deus, ou ela se volta e vive de acordo com a vontade de Deus, ela vive a vida zoe. Então, quando ela vive a vida zoe, as coisas acontecem de dentro para fora. Ela é transformada de glória em glória. Ela se torna na imagem de Cristo. Então, quando nós estamos falando que vamos em busca de uma herança incorruptível, nós estamos falando que estamos esperando a nossa ressurreição. Que nós estamos esperando o toque da trombeta. Que nós estamos esperando subir. E isso muda a nossa perspectiva do jeito que vivemos hoje. Por isso que o texto diz, seja santo como Deus é santo. Quer dizer, se você deseja as coisas celestiais, as coisas terrenas para você, elas não apegam ao seu coração. Você compra como se não comprasse, você casa como se não tivesse casado. Quer dizer, você não é reativo, você não deixa que as coisas do teu exterior mude o teu interior. Então você tem equilíbrio emocional para viver uma vida em que o fruto do Espírito é a marca da tua vida. Você é regenerado, você tem uma esperança, você sabe que para ir para as coisas de Deus, você tem que usar a cruz como instrumento de morte. Então, por exemplo, se alguém te ofende, você não vai retribuir a ofensa, você vai baixar a guarda. Se você tem um inimigo, você não vai contra ele, você vai orar por ele e você vai ganhar o coração do seu inimigo para que ele se volte para Cristo. Então muda a tua completa perspectiva, porque você tem referenciais divinos. E esses referenciais começam pela tua identidade e define a tua caminhada para o alvo que você deseja alcançar. Então é isto que significa eu ter uma herança incorruptível reservada no céu. Quer dizer, eu tenho que ansiar a minha ressurreição, ansiar o meu arrebatamento, porque eu desejo viver para sempre com Ele. Então eu tenho que ficar nesse dilema, eu não sei o que escolho. Se eu fico, o Espírito Santo está comigo. Se eu vou, o Espírito Santo me transforma e me torna semelhante a Jesus. Dos dois lados está muito bom. É essa a minha gratitude
diante de Deus. Pai, eu louvo a Ti, Senhor, porque o Senhor me dá esta viva esperança e esta coroa incorruptível que está reservada no céu. Então, Senhor, eu sei que as experiências que eu vivo é para me moldar na Tua imagem, para eu ficar cada vez mais semelhante a Ti, desejando cada vez mais as coisas que Deus deseja para a minha vida, me assemelhando a Deus que é santo, e a minha santidade se expressar em todas as minhas atitudes. Esta é minha oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o candelabro. Vamos lançar mais luz sobre isso que nós estamos falando. E isso está no verso 5. E o verso 5 diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Entenda uma coisa. Quando as pessoas olham para o mundo e para a política, o desejo delas é que ela tenha um político, um presidente, que seja um homem de Deus e que melhore a nossa vida e que ele consiga nos dar uma condição que a gente trabalhe bem nesse mundo. Isso é louvável desejar isto, e a maneira de alcançar esse estilo de vida é o que Paulo ensina a Timóteo. Devemos orar por todos os homens, devemos orar pelas autoridades, para que a gente tenha dias de tranquilidade e a gente viva de forma mansa e tranquila. Ok, isso é o departamento da intercessão. Todavia, quando a gente olha para o mundo de forma nua e crua, a gente percebe que todos os governos trazem consigo algum grau de injustiça. Vamos pegar o caso de Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo. Deus disse assim a Samuel: Samuel, o povo pede um rei, eu vou entregar. Só que quando o povo pedir para eu libertar eles do jugo desse rei, eu não vou atender. Porque esse rei, quando ele for entronizado, ele vai aumentar a carga tributária até ela se tornar insuportável. Mas quando o povo reclamar da carga tributária, esse tipo de oração eu não vou ouvir. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então a gente percebe que quando temos um governo humano, esse governo vai aumentar a carga tributária, porque é da natureza do homem trabalhar para si e não para o outro. Então, quando alguém assume o governo, o que ele faz? Ele aumenta o número de cargos comissionados, ele aumenta o número de concursados, porque ele quer que todo esse grupo de gente esteja servindo a ele. Então, para que ele aumente o número de pessoas que trabalham a favor dele, ele aumenta a carga tributária do outro lado. Resultado: Saul foi rei 40 anos, Davi foi rei 80 anos, veio Salomão, foi rei, deu 120 anos de reinado. Com 120 anos, a carga tributária era tão alta que o reino de Israel se dividiu. Então significa o quê? Que este mundo não tem jeito. Esse mundo não tem conserto. Eu fui secretário de planejamento. E aí chegou um senhor que vendeu para mim ele falou assim: eu vou tirar foto de todos os terrenos da cidade. E aí eu vou colocar isso no computador. E aí ele falou assim: o computador vai desenhar aonde está o muro. E se você me entregar a planta de todos os loteamentos, eu vou colocar no computador a planta do loteamento e o muro da casa. Então o muro da casa tem que ficar na mesma linha da planta do loteamento. Ok. E aí quando ele entregou a imagem, que eu peguei a foto e coloquei o loteamento e coloquei o muro em cima do loteamento, eu percebi que num quarteirão de 100 metros por 100 metros, 10 mil metros quadrados, a pessoa edificou o muro em cima do terreno do outro, avançou 1 metro.
O outro mediu o terreno e avançou 1 metro. O outro que foi construindo do outro lado avançou 1 metro. Resultado, quando o último viesse a construir a sua casa no meio, ele já tinha perdido 1 metro do lado de cá e 1 metro do lado de lá. É claro que ele não perdeu, ele poderia entrar na justiça. E se ele entrasse na justiça, o que ia acontecer? A justiça ia mandar derrubar o muro, empurrar o muro um pouco para lá, 1 metro, e 1 metro para cá. Imagina o transtorno e o volume de brigas que tem na cidade se cada um enxergasse essas fotos. É claro que eu aumentaria o volume de briga para todo quanto é lado. Se eu mandasse uma cartinha, olha, eu estou vendo aqui na foto do computador que o teu vizinho avançou 1 metro no teu terreno. Briga para tudo quanto é lado. Então eu entendi, quando eu olhei ali, aquela situação, que esse mundo não tem conserto. Que a gente pode melhorar um pouquinho para viver um pouco melhor. Mas nós estamos esperando o quê? O verso 6. É o verso 5, né? O verso 5. Mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No último tempo, Jesus virá para implantar o reino milenar. Jesus, entenda uma coisa. Desde a queda, olha como que é a lógica do reino de Deus. Desde a queda, o homem diz assim, o pecador governa sobre o pecador. Qual é o resultado? A injustiça. Ok? Então a gente olha para todos os governos de todas as eras e a gente enxerga injustiça. O que vai acontecer no milênio? Jesus vai reinar, mas na terra haverá pecadores. Na terra haverá 3 grupos de pessoas. Aliás, 4 grupos de pessoas. Jesus Cristo, o primeiro grupo, junto com ele a igreja, que é o corpo de Cristo, segundo grupo. Terceiro grupo, o Israel convertido. E o quarto grupo, aqueles que sobreviveram à batalha de Armagedon e vão continuar vivendo no milênio e vão ficar debaixo do governo da igreja e de Israel, sendo Jesus rei. Então o que vai acontecer no milênio? Nós teremos um governo perfeito com pessoas imperfeitas. Então nós teremos um governo absolutamente perfeito. A Bíblia diz que no milênio, quem morrer com 100 anos por cometer injustiça, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai ser morto com 100 anos, ele morrerá jovem, porque ele poderia viver 1000 anos, ok? Essa é a condição. Ao final, quando Jesus terminar o milênio, o que ele vai ter feito? Ele vai transformar a terra, destruída pelo Armagedon, igual o jardim do Éden. É como se Jesus dissesse assim, Pai, o mundo destruiu a terra, mas eu restaurei a terra com esse mundo caído. Ou seja, entenda como é a lógica do governo. Nós vamos ser reis e sacerdotes, Jesus vai estar reinando em Jerusalém, nós vamos estar junto com eles, com Jesus, com ele. Nós quem? A igreja e Israel. E os povos vão estar, e aí a Bíblia diz assim, quem não subir ano a ano a Jerusalém para adorar a Deus, não vai chover na sua terra, então ele vai incorrer em prejuízo. Então, estamos falando de homem natural, não estamos falando de convertido, quem viver no milênio, ele é obrigado a trazer o fruto da terra. Terminou o milênio. Quando termina o milênio, o que acontece? Imagina a terra inteira igualzinho o jardim do Éden. No entanto, existe pessoas salvas e pessoas naturais que não foram salvas. O que agora Jesus faz? Ele solta Satanás. Quando solta Satanás, estes que viveram 1000 anos sem ser influenciado por Satanás, no entanto, com a tendência natural da sua carne, quando Satanás se apresentar, ainda que eles tenham vivido 1000 anos sob o governo de Jesus Cristo, eles vão se voltar para o lado de Satanás. O homem natural não compreende as coisas de Deus porque lhe parece loucura. E mesmo debaixo do reinado direto de Jesus Cristo, quando terminar o milênio,
eles voltam para o lado de Satanás e fica do lado de Jesus, Israel convertido e a igreja. E para lá, Satanás e todos os homens naturais. E aí Deus manda fogo do céu e destrói a terra inteira, como nós a conhecemos, para fazer um novo céu, uma nova terra e entrarmos na eternidade. É isso que diz que nós estamos felizes por causa daquilo que está para se revelar no último tempo, o grande reinado de Jesus Cristo. E é para lá que nós andamos, e esta deve ser a visão que enche o nosso coração. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque o Senhor está preparando um reino de justiça. Nós vamos chegar no milênio, e vamos reinar no milênio contigo, e vamos ser sacerdotes no milênio contigo, Senhor. Esta é a nossa esperança, ó Pai. Sabemos que por mais que os governantes de hoje tentem, eles não conseguem refletir a perfeição da Tua justiça. Mas no dia em que o Senhor estiver reinando conosco na terra, nós experimentaremos, Senhor, a plenitude da justiça divina nos negócios humanos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para a pia de cobre. Dentro de tudo que nós vimos até agora, como é que nós vamos viver esse dia? Versos 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja que coisa extraordinária. Quando Pedro ele coloca a nossa posição, ele diz assim: aqui estamos nós, ok? Esse é nós. O Espírito de Deus está dentro de nós. Esse aqui é nós, depois de alguns anos caminhando com Cristo. Então, nós pequenininho, vamos crescer para edifício de Deus. Então, nós vamos aumentar a capacidade que temos. Seja bem-vinda, Vanessa. Nós vamos aumentar a capacidade que temos para receber de Deus. O que impede nós sairmos dessa condição e chegarmos nessa condição? Não é o quanto conhecemos da Bíblia, mas o quanto aumentamos o espaço no nosso coração para recebermos da Bíblia. Então Paulo, em uma das cartas aos Coríntios, ele fala assim, que nós temos que alargar o nosso coração. O que é alargar o nosso coração? Quando nós somos muito estreitados na nossa mentalidade, e o nosso coração também, nós fazemos acepção de pessoas. Por exemplo, isso é muito comum em meninas de 10 anos, 9 anos. O que acontece com uma menina que tem essa faixa etária? Acho que é mais ou menos nessa época. Vocês vão dizer melhor para mim qual que é essa faixa etária. Sabe aquela menina que tem a sua melhor amiga? Que quando essa melhor amiga tem uma outra melhor amiga, essa menina fica revoltada porque essa melhor amiga está traindo ela por ter uma outra amiga. O que está acontecendo com o coração dessa menina? O coração dela só cabe uma pessoa. E essa pessoa tem que ser exclusiva dela. Então, se essa pessoa compartilha amizade com outra pessoa, não cabe mais no coração dela duas pessoas. Ela só consegue conviver com uma pessoa. Ter uma mente estreita e um coração estreito é a incapacidade que a gente tem de lidar com mais, de aceitar dentro do nosso coração mais de uma pessoa. Então, tem gente, por exemplo, que aceita a sua família. Então, ela tem a mulher, tem o marido, tem o filho, tem a filha, é o que cabe no coração dela. E todas as pessoas que fazem parte ou fora desse grupo, ela tem dificuldade de conviver. Então ela tem dificuldade de conviver com a sua vizinha,
Porque o seu coração é tão estreito que ela é intrigada com a sua vizinha. Ela não consegue aceitar o diferencial da vizinha. Então qualquer coisa ela se abala. A pessoa olhou, ela já está me olhando de cara feia. Então o que acontece? O coração dela está muito estreito. Então quando nós estamos aumentando o nosso coração, a provação ela vem para abrir o nosso coração. Por isso que diz que importa, e observa aqui, importa ser necessário. Nós não precisamos passar por tribulação, necessariamente. O que é a tribulação? Por que a gente passa por tribulação? Existem duas maneiras de aprender. Pelo exemplo ou pela experiência. Se eu não aprendo pelo exemplo, eu sou obrigado a aprender pela experiência. E a experiência é uma tribulação. Então vamos dizer assim. Jesus ensina, ame o teu inimigo e ore por ele. Ok, você não consegue amar o teu inimigo e não consegue orar por ele. Então você vai ter que ter um inimigo e esse inimigo vai ficar batendo em você o tempo todo porque você é incapaz de orar pelo teu inimigo. No entanto, quando Jó orou pelos seus amigos, que durante um tempo se voltaram contra ele, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Isso significa que se eu tenho o hábito de orar pelas pessoas, Deus pode mudar rapidamente o meu cativeiro. Por quê? Porque não é mais necessário permanecer naquela provação. Então a provação vem para abrir o espaço do meu coração, para permitir que eu seja mais longânimo, mais benigno, mais paciente, mais amoroso, mais pacífico. Esta é a forma de Deus tratar conosco. Por isso que diz que uma vez confirmado eu na prova, eu sou aprovado. E o que é ser aprovado? É eu me tornar mais parecido com Jesus. Então entenda. Como que a gente deve enxergar o nosso dia de hoje? O nosso dia de hoje tem uma luta. E essa luta pode ter dois final. Ou nós vamos ser derrotados, ou nós vamos vencer. Vamos supor que na luta que temos hoje, a gente fez tudo errado e foi derrotado. Ok. Amém, Senhor, eu perdi. Amanhã tem uma outra oportunidade. E amanhã eu vou refazer e continuar de novo. E eu vou enfrentar a luta de amanhã para vencer. Se eu perder, amém, Senhor, eu perdi. Deixa eu me colocar de uma outra maneira. Eu vou fazer jejum. O que é o jejum? Eu escolho que eu vou começar o jejum hoje ao meio-dia e vou terminar amanhã ao meio-dia. 24 horas de jejum. Ok. O objetivo do jejum, um deles, é que eu seja vigilante. Ou seja, que de hoje, meio-dia, até amanhã, meio-dia, eu nada coma. Ok, normal. Então eu estou em jejum e não devo comer. E aí, eu, ao longo do dia, no meu trabalho, alguém chega e fala, olha, come esse pedaço de bolo. E eu esqueço que eu estou em jejum. E naturalmente, eu estou habituado, ele oferece sempre bolo, e eu pego aquele bolo e como. Quando eu como o bolo, perdi o jejum. Quebrei o jejum no meio do jejum. Qual é a minha atitude? Senhor, esse jejum acabou. Infelizmente, me perdoa. Pronto, acabou. Um outro dia eu falo, Senhor, agora eu vou fazer de novo um jejum de 24 horas. Mas agora eu vou vigiar um pouco mais. Mas no meio do dia, de novo, aparece aquele bolo e de novo eu comi. Senhor, acabou o jejum, perdi. Mas amanhã eu tenho, outro dia eu tenho, não é amanhã, eu não vou fazer o jejum amanhã porque eu já perdi. Eu não vou fazer em reação. Mas aí chega uma hora que eu tomo decisão e faço o jejum. Aí eu consigo passar aquelas 24 horas sem cair no erro de comer. Porque quando a pessoa me oferece o bolo, eu não só tenho que recusar o bolo, como eu não posso falar que eu estou em jejum. Esse é o drama. Porque o jejum é eu com Deus. Então, por exemplo, eu na minha casa, quando eu faço o jejum, eu tenho que falar com a minha esposa que eu vou fazer jejum. É impossível ela ficar sem ela saber que eu vou fazer o jejum. Mas eu não posso falar para um estranho à minha casa que eu estou em jejum.
porque aí já é demais, né? Então eu tenho que guardar comigo e com Deus. Então eu tenho que ser educado para recusar o bolo, mas eu não posso dizer a causa que eu estou recusando, eu tenho que ter diplomacia. Mas se eu perder, então o que eu estou dizendo com isso? Que todos os dias nós temos a oportunidade de ser submetido a uma nova prova para vencermos pela fé. Pai, que nós possamos olhar cada dia como uma oportunidade de crescimento. Mas se nós formos derrotados nesse dia, que simplesmente peçamos perdão, acaba aquele dia e o outro dia começa tudo de novo, até nós adquirirmos esta fé que vale ouro, que é mais preciosa do que o ouro. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. O bolo fica mais gostoso do que é realmente, é verdade. Você está no jejum, o bolo parece um manjar dos especialíssimo, né? Agora vamos para o verso 8 e o verso 9, o altar de cobre. A quem não havendo visto que é Jesus Cristo, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O apóstolo Paulo, eu tenho feito as lives às 20 horas, estudado segundo aos Coríntios 8 e 9. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu não digo isso por mandamento, mas para provar o vosso amor. Entenda uma coisa, isso é muito importante ficar claro. A maior parte das pessoas dizem assim: já que eu sou crente, eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que obedecer os mandamentos. Não é isto. A vida cristã, nós já fomos livres da lei. A lei não tem mais domínio sobre nós. Nós não somos obrigados a obedecer coisa alguma. Aí você vai dizer: espera, César, você está dizendo que nós podemos agora cometer pecado? Não disse isso. Eu disse que não temos mais obrigação de obedecer à lei. E se você está citando o pecado, é porque você viu a lei. Porque o Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: o pecado só existe por causa da lei. Se não houver lei, não tem pecado. Então, se eu não estou livre da lei, significa que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Então não tem mais conversa de pecar ou não pecar, porque simplesmente eu não tenho mais aquilo que me move ao pecado. É a lei que me pressiona ao pecado. Qual é o sentido disso? O sentido disso é este: a lei é o perfeito de Deus. Ok? Então o perfeito de Deus é: ame o teu irmão. Aí o teu irmão está te prejudicando. Mas você fala assim: eu sou obrigado a amar meu irmão, eu tenho que aguentar o meu irmão. Ok, você vai aguentar o seu irmão, certo? Mas olha como funciona esse cara que está aguentando o irmão dele. O irmão dele chega na sala onde ele está e ele fala: de novo esse cara aqui. Deus tem misericórdia, eu vou aguentar esse cara. Esse cara... Mas eu tô diante do cara, eu tô dando meu melhor sorriso, mas dentro de mim eu tô dizendo assim: esse cara, quem dera o cara não aparecesse mais aqui, bem que ele podia mudar de igreja. O que eu estou fazendo? Dentro de mim, eu estou remoendo a mágoa. Eu estou recalcitando os meus pensamentos. Eu estou extravasando a minha ira. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo me relacionar com ele, amando baseado na lei, na obrigação de amar. Então, quanto mais obrigado eu sou a amar alguém, mais eu revoltado dentro de mim eu fico com essa pessoa. Ok? Por outro lado, quando eu ando com Deus, eu amo porque eu quero expressar a minha verdadeira identidade. Eu quero fazer com que o amor de Deus que está dentro de mim chegue até aquela pessoa. Então aquela pessoa entrou na sala. Eu falo: Senhor,
tenha misericórdia de mim. Me ensina a amar essa pessoa. Me ensina a enxergar valor nela. Olha como muda a maneira de ser. Como eu estou nutrindo bons pensamentos dentro de mim em relação a essa pessoa que eu tenho dificuldade de me relacionar com ela. Então, dentro de mim, eu estou cumprindo aquilo que o profeta disse. E Jesus também reafirmou de que nós seremos casa de oração para todos os povos. Então, o nosso conversar dentro de nós reflete a nossa identidade, tanto para aquilo que é bom dentro de nós, como para aquilo que está nos prejudicando dentro de nós. Então, quando ele diz assim, em havendo visto, há mais. Em não havendo visto. Eu não vi Jesus Cristo. Pessoalmente eu não enxerguei. Mas eu o amo. Eu amo ao ponto de guardar o que ele me fala. Então, quando ele me fala que eu devo fazer algo, não é um mandamento para mim, mas uma maneira de eu retribuir o meu amor com ele. Por isso que Jesus disse, aquele que guarda a minha palavra, esse me ama. Então vamos criar entre nós uma vara de medir o nosso amor para com Jesus. Nós estamos nessa manhã com Deus e vários textos da Bíblia estão sendo citados. Quando você chegar no final da noite, procure ver quantas vezes você lembrou a palavra de Deus que foi citada na manhã. Quanto mais você lembrou, quanto mais você lembrar, maior é o teu amor e conexão com Jesus, porque você está guardando a palavra de quem você ama. Então, quando Pedro diz aqui, e não tendo visto Jesus, você o ama, não vendo, você crê, então você sente-se alegre e feliz, porque ele é vivo. E ele está com você. Ele está pronto para dar a vitória. A frase de hoje é, nos alegremos em conhecer Jesus. Lembra que eu falei que aquilo que entra na nossa mente tem que ter lugar no nosso coração? Então, o conhecimento que temos de Jesus tem que gerar alegria por estarmos com Jesus. Quanto mais conhecemos Jesus, mais discernimento temos que ter que ele habita em nosso coração. O apóstolo Paulo, aos Efésios, falando acerca disto, ele diz o seguinte, Efésios, no capítulo de número 3, ele ora da seguinte maneira, ele fala, capítulo 3, esta é a oração de Paulo, e assim, ele fala assim, que o nosso homem interior seja fortalecido pelo Espírito Santo, para que habite Cristo no nosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Então, quando nós entendemos que Jesus está dentro do nosso coração, a partir daquilo que enxergamos na Bíblia, o nosso coração se alegra. Paulo diz que a gente chega numa condição de alegria indizível e cheia de glória. E significa que a presença de Jesus dentro do nosso coração, pela revelação do Espírito Santo que habita dentro de nós, ela se torna tão tremenda que a alegria do Senhor se torna verdadeiramente a nossa força. Agora não vamos nos enganar. Paulo está dizendo que essa alegria é real. Então não adianta eu falar dizendo na minha mente, a alegria do Senhor é minha força, mas eu não sinto essa alegria. Essa alegria, para ser a minha força, ela tem que transbordar ao ponto do meu coração saltar de lugar. Então, nós temos que buscar chegar nesse nível de compreensão da presença de Deus. O nosso coração tem que palpitar. Eu conheci um americano que ele disse assim, se eu passar 24 horas sem chorar nenhuma vez, eu já me considero alguém desviado. Se eu passar 24 horas e não chorar e não me quebrantar diante de Deus nenhuma vez, eu já me considero alguém desviado. Então é só você olhar a última vez que você chorou na presença de Deus para saber
o quanto você ainda tem que aprender de Deus para ser uma pessoa quebrantada no nível que Pedro está colocando aqui. Que esse seja o nosso alvo, Senhor. Que a gente possa não viver por obrigação de ser, mas viver por expressar o nosso amor pela alegria da tua presença dentro de nós. Que nós façamos a tua vontade por amor e não por obrigação, não porque é uma lei, não porque é assim que o crente tem que ser, mas é porque nós estamos externando a nossa verdadeira identidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Estamos assim encerrando a nossa manhã com Deus nesta semana. Se o Senhor nos permitir, retornamos na segunda-feira e que o Senhor possa nos abençoar, que nessa semana, quando caiu o maná tinha por valor dobrado na sexta-feira, lembra? E então que o maná de nós tenha valor triplicado, né? Uma para sábado e outra para domingo. Então que o maná de hoje seja suficientemente forte para fazermos andar no sábado e no domingo até segunda-feira recarregarmos as nossas baterias diante de Deus. Compartilhe este vídeo para que outros também sejam edificados. Declare aquilo que Deus está fazendo com você para que outros possam perceber o quanto você está se desenvolvendo na sua fé em Cristo Jesus. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um abençoado e extraordinário fim de semana andando com Deus e tendo experiências reais com Deus em meio às provas de cada dia.